A equipe econômica de Michel Temer deve finalizar nos próximos dias a proposta de orçamento para o ano que vem. A expectativa é de que o documento final não fale de aumento de tributos, mas pode trazer, sim, corte nas despesas em relação ao estimado antes. Pelas regras, a proposta de orçamento tem de ser apresentada ao Congresso Nacional até o fim de agosto. Para o próximo ano, o governo já anunciou o orçamento. De acordo com o Ministério da Fazenda, o déficit primário deve ficar em cerca de 139 bilhões de reais. A cifra corresponde ao segundo maior rombo desde 1997, mas ainda assim o valor fica abaixo do esperado para o rombo nas contas públicas deste ano. O Planalto deve encerrar 2016 com cerca de 170 bilhões e meio de reais no vermelho. Se as previsões forem confirmadas, deve ser a primeira vez em que o Brasil registra 3 anos seguidos de déficit público acima da marca dos 100 bilhões de reais e o quarto ano seguido com resultado no vermelho. Mas na semana passada, o governo já informou que estima um crescimento de 1,6% para o Produto Interno Bruto no ano que vem. Esse resultado pode ajudar o governo a fechar as contas. Isso porque, com uma expansão maior da economia, a previsão de receitas com impostos também sobe em relação ao estimado anteriormente. O orçamento, que ainda não foi aprovado pelo Congresso, mas vai ser aprovado pelo Congresso, estima aí 170 bilhões e meio de reais de déficit para este ano. Além disso, a gente já viu também a arrecadação, que continua caindo. Agora foram 107 bilhões e 410 milhões de reais na arrecadação de julho. Parece muito dinheiro, mas é quase 6% a menos do que o esperado, do que o que deveria ter sido comparado ao mês anterior. São dados da própria Receita Federal. A gente está numa situação complicada. 16º mês em seguida. 16 meses seguidos de arrecadação caindo. reduzida. Então, e o pior, né, Hélio, que como a própria matéria mostrou aqui, a expectativa do governo para 2017 é que essas contas melhorem em função de um aumento da arrecadação com a previsão de 1,6% de crescimento do PIB. Só que esse ano nós vamos fechar numa segunda retração extremamente significativa da economia. Acima de 3%. Acima de 3%, mais 3,8%. Ano passado nós vamos ter uma retração em torno de 7% do PIB. E nada até agora foi feito para garantir que em 2017 nós possamos reverter esse quadro. Ou seja, mesmo num patamar extremamente negativo da economia, com uma retração de 7% em 2 anos, pensar que em 2017 nós vamos sair de 3,5% de retração para 1,6% positivo, É um muita salto coisa. enorme, muito otimismo. Ou seja, se a economia não crescer de acordo com essa expectativa, esse superávit não vai acontecer. E aí nós corremos o risco de ter um déficit muito maior ainda. Então, é importante que o governo faça um bom planejamento e o que vai tentar fazer é adiar essa proposta de orçamento até a votação do impeachment. Depois de votado, aí sim, vão tentar apresentar esse orçamento. E a criação de emprego ela é fundamental para isso, porque, na realidade, onde que cai bastante a arrecadação é exatamente a questão da tributação. Por causa do consumo, né? Do consumo e dos empregados. O que eles pagam de impostos, né? Quer dizer, diminuiu bastante. Então, se você não criar um emprego, você não arrecada em lugar nenhum, né? Quer dizer, então não é fácil, é um desafio muito grande para você poder crescer esse 1,6%. Acho legal ser otimista, eu também gosto de ser otimista. Né? Mas tem que ter pé no chão, né, Laureano? Mas, para ser otimista, que é importante o governo trabalhar nas duas principais políticas econômicas no país, que é a política fiscal e a política monetária. O que é isso? Para a economia crescer, a principal receita é redução nas taxas de juros. E nos últimos meses, o governo não sinalizou que vai reduzir esses juros. E a outra política é a política fiscal. Com a carga tributária extremamente alta, crescente e a redução nos gastos públicos, é difícil pensar no crescimento da economia. E aí é torcer para que ocorra um aumento dos investimentos internacionais. Ou seja, essa seria a porta de crescimento econômico. Mas o quadro econômico internacional não apresenta sinalização que nós vamos ter um bom crescimento da economia mundial. Ou seja, a situação está extremamente difícil no cenário internacional e no cenário interno o governo
não está fazendo por onde para que nós possamos ter uma expectativa positiva de uma retomada do crescimento econômico. Mas lógico, né? Isso que ele falou, e não vê sinal nenhum da queda da taxa, né, Selic, mas junto com os empresários. Então, o empresário é fundamental. Eu vejo que eles dificultam um pouco. Quer dizer, se você não chegar até onde que eles querem, eu não vejo uma melhora. O que que eles querem? Eles querem reduzir o custo que eles têm realmente com os funcionários. O funcionário. É Por mexer isso na que- CLT. Exatamente, por isso que está em tramitação uma discussão, ainda não é um projeto, mas está na Exatamente. discussão de flexibilização da CLT para que Porque os se acordos você facilitem o abaixar a trabalho. taxa Selic, Trajano, mas se o empresário não investir e produzir, aí é complicado que você vê a inflação e vai ter que subir a taxa de novo. Então, você precisa realmente que essa taxa vá, mas que os empresários estejam também imbuídos nisso aí. Para eles estarem realmente vestir a camisa, tu tem que dar um retorno a eles, porque eles estão investindo, eles querem lucro, né? Então, é E falando em complicado. empregos, a gente tem acompanhado aí os números do CAGED e da PNAD, e eles mostram que o Brasil tem, desde vários meses, criado vagas, só vagas que pagam salários mais baixos, até um Sim. salário mínimo para jovens, né? Quer dizer, quem está entrando no mercado de trabalho com salários Ou seja, reduzidos. além de 1.700.000 postos de trabalho formais extintos nos últimos 12 meses, aqueles que ficaram empregados estão empregados numa condição bastante precária. O próprio programa, que é o MEI, criado há alguns anos atrás, também é uma forma de emprego precário. E aí, a retomada no crescimento econômico, não há dúvida que tem que ter projetos de incentivos ao empreendimento, mas principalmente os juros, porque a redução nos juros é fundamental para o aumento no consumo. E aí o aumento do consumo, claro, tem que tomar o cuidado com a inflação, é o caminho para a retomada do Para emprego e da reaquecer. renda. Só para encerrar, só vou falar o seguinte, eu não creio que não haja aumento De impostos. de impostos. A Tomara CPMF que não. foi banida Não, pela tomara Comissão que Mista não, de mas Orçamento. tinha alguma coisa, ou na CID, ou né, da gasolina, eu realmente... Não tem de onde Vamos- sair mais, né? eu Precisa pago de pra mais ver, viu? para ter mais tem que aumentar.